Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo e estudando o livro de Êxodo e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 7. Nesse capítulo é que nós vamos ver a atuação de Deus falando, que ele vai exercer o seu juízo sobre o Egito. Por quê? Porque Faraó endurece o seu coração e não se rende a Deus. Então, eu quero compartilhar um devocional extraído dos versículos 10 até o 13 do capítulo 7 de Êxodo, e está escrito assim: Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Amados, aqui nós vemos o início do julgamento de Deus sobre o Egito. Nós vamos ver, mas isso eu vou falar nos áudios posteriores, no áudio de amanhã. Eu quero falar um pouquinho sobre o porquê dessas 10 pragas, Por que sangue, o porquê as rãs, o porquê os piolhos, porquê as moscas. Tudo isso tem ligação com a adoração idólatra dos egípcios com os seus deuses. Eles tinham deuses que estavam relacionados a essas pragas, e aí Deus vem e derrama essas pragas exatamente para condenar o pecado da idolatria no Egito. Deus não queria a condenação de pessoas, mas ele fez o juízo sobre o pecado que acontecia ali no Egito, toda a idolatria que acontecia ali naquela terra. Então aqui nós vamos, a partir desse capítulo 7, nós vamos ver o início dessas pragas. Mas o que eu quero compartilhar hoje com os irmãos é algo sobre o caráter de Deus, sobre a forma de atuação de Deus, para que nós possamos compreender quem é o nosso Deus. Nós já vimos que lá no capítulo 4, Deus já havia falado para Moisés, já havia revelado a Moisés que o faraó ficaria com o coração endurecido, e Deus diz: eu vou endurecer o coração dele e ele vai resistir e ele não vai querer libertar os israelitas. E quando nós lemos, se nós lermos apenas de uma forma desavisada, vamos dizer assim, eu li e é isso mesmo, sem nós prestarmos atenção em toda a Bíblia. Por isso que é importante nós conhecermos as Escrituras Sagradas como um todo, e esse é um dos propósitos do Ministério Vida, encorajar os irmãos a conhecerem toda a Bíblia. Nós já estudamos todo o Novo Testamento e esse ano iniciamos o Antigo Testamento. Por quê? Porque a ideia é nós conhecermos toda a Escritura Sagrada para conhecermos o nosso Deus. E isso é dia após dia, é um processo diário crescendo nesse conhecimento de Deus. Então, é algo que é interessante aqui nós vermos, que se nós lermos simplesmente lá no capítulo 4, quando Deus fala para Moisés: não, eu vou endurecer o coração de Faraó e ele não vai permitir que os israelitas saiam. Nós podemos pensar: Deus é soberano, ele endureceu o coração de Faraó e pronto. Se nós lermos algumas passagens da Bíblia, nós podemos entender, temos a tendência a achar que a soberania de Deus, ela é uma soberania, como que eu posso dizer assim? Ela é uma soberania isenta de outras características de Deus. É como se nós falássemos assim: Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, mas a soberania dele é o que vale. É só a soberania. Ele tem misericórdia, ele é misericordioso, justo, mas o que vale é a soberania.
como se Deus estivesse lidando com as pessoas como se elas fossem marionetes e Deus, por meio da sua soberania, vai movendo ali aqueles personagens através de como se fossem marionetes. Amados, Deus não é esse. Deus não tem essa característica e esse não é Deus. Por isso que é importante nós entendermos como que funciona a soberania de Deus, para nós compreendermos quem é Deus. Porque se eu leio apenas ali no capítulo 4 de Êxodo, que diz, eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó e ele não vai deixar os israelitas saírem. A gente pode pensar, Deus exerceu a sua soberania e acabou, pronto, ele faz o que ele quiser. E Deus pode fazer o que ele quer? Pode, esse é Deus, ele tem todo o poder. Mas se nós pensarmos assim, nós entramos num viés teológico, num viés de interpretação bíblica que não é a verdadeira. Que nós começamos a achar que Deus escolheu algumas pessoas para serem abençoadas e salvas e escolheu outras pessoas para serem amaldiçoadas e entrarem na perdição, na condenação. Mas Deus não age assim, amados. Essa não é a soberania de Deus. Então hoje eu quero falar sobre esse tema. E nós vamos mergulhar aqui nesse capítulo, nesses versículos que nós lemos, mas também vamos ler outras partes das Escrituras Sagradas para nós entendermos que a soberania de Deus, ela não está desvinculada das suas outras características, dos seus outros atributos. Deus é soberano? É, mas a sua soberania está vinculada, ligada, unida à sua onisciência, à sua onipotência. E principalmente aqui, para nós entendermos a soberania de Deus, nós precisamos entender a sua onisciência, ou seja, o pré-conhecimento de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o início e o fim de tudo. Deus é eterno. Ele não está preso, prisioneiro do nosso tempo. Deus é atemporal. Então ele conhece todas as coisas. E Deus criou o homem não como um robô, mas Deus criou o homem com a capacidade de escolha. Isso nós vemos lá no início. Nós já estudamos Gênesis e já vimos isso. Deus criou o ser humano, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, com capacidade de pensar, discernir e tomar decisões. Tanto que Deus disse, eu coloco tudo isso aqui diante de vocês, vocês estão aqui no Jardim do Éden e vocês podem comer de todo fruto, de toda árvore, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês morrerão. Foi a única coisa, o único impedimento que Deus colocou para os seres humanos. Vocês não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque a consequência será a morte. Ou seja, eles tinham a capacidade de ouvir o que Deus estava falando, de entender o que Deus estava falando e de decidir se eles iriam ou não comer daquele fruto. E quando a serpente veio e enganou Adão e Eva, é porque eles deram ouvidos à serpente e tomaram uma decisão de não acreditar em Deus, de confiar mais nas palavras da serpente do que nas palavras de Deus. Então foi o que? Foi uma decisão. Deus criou o homem com o poder de escolha, com o poder de ouvir, de pensar, de refletir, de analisar e de decidir, de fazer uma escolha. E o homem caiu no engano da serpente. Preferiu o quê? Acreditar nas palavras da serpente? Não, vocês não vão morrer. Na verdade, vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E essa oferta, é isso que Satanás colocou para Eva e depois para Adão, foi algo que eles pensaram, isso parece bom. Acho que isso é bom. E ao invés de darem crédito ao que Deus falou, eles deram crédito ao que é a serpente. E essa foi a queda do homem. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para nós entendermos que Deus criou o ser humano com capacidade de ouvir, de interpretar e de decidir. E o homem não perdeu essa capacidade quando ele caiu. O homem continuou tendo a capacidade de ouvir, de interpretar e de decidir.
É claro que a queda trouxe a corrupção, o pecado reinando ainda mais sobre o homem, porque Deus criou o homem para o conhecimento apenas do que era divino. Deus não queria que o homem conhecesse essa divisão entre o bem e o mal. Por isso que Deus disse, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem comeu, ele caiu, ele pecou, mas ele continuou tendo essa capacidade. O ser humano continua tendo a capacidade de ouvir, interpretar e decidir, tomar uma decisão. Quando nós estudamos a soberania de Deus, nós precisamos entender isso. Então nós vamos para a criação e vemos que Deus criou um homem com capacidade de escolha. E o homem não perdeu a sua capacidade de decisão. Teve a corrupção do pecado, claro que o pecado vem enganando, ludibriando o homem, mas ele não perdeu a sua capacidade de decisão. Nós podemos entender que vai chegar um momento, se o homem não se rende a Deus, que aí sim o pecado vai governá-lo de tal maneira que ele não consegue mais ver Deus em nada. Ele está governado plenamente, dominado pelo pecado. Mas esse poder de escolha, que nós chamamos de livre-arbítrio, o homem continua tendo. Então a soberania de Deus, ela não é desvinculada a essas características. Pelo contrário, a soberania de Deus está unida a essas outras características. A característica da criação de Deus, de criar um homem com poder de escolha, e está unida à sua onisciência, ou seja, ao seu pré-conhecimento. Deus conhece todas as coisas. Antes delas acontecerem, a Bíblia diz que antes da palavra chegar aos nossos lábios, Deus já sabe o que nós vamos falar. Não significa que Ele vai colocar as palavras na nossa boca, mas Ele já sabe o que nós vamos falar. Entende a diferença, amados? Senão, Deus está ali, como eu disse antes, só trabalhando e guiando marionetes, e não funciona assim. Deus criou o homem, o ser humano, com o poder de escolha. Então, quando nós começamos a ler o capítulo 7, o 8, o 9, que vai falar das pragas, nós vamos ver que primeiro, quem endureceu o seu coração diante da revelação de Deus foi Faraó. Nós lemos aqui, no primeiro sinal que Deus fez por meio de Arão e de Moisés, que foi transformar a vara em serpente, ele chama os magos, os feiticeiros do Egito, eles também conseguem fazer aquilo, mas a vara de Arão vai e come todas as outras varas. Ainda assim, a Bíblia diz, o coração do faraó se endureceu. Ou seja, ele olhou aquilo e disse, eu não creio que é Deus. O coração dele se endureceu. E quando nós começamos a ler a primeira praga, que ainda está aqui no capítulo 7, que é as águas do Nilo se transformando em sangue, ele chama os magos, e os magos do Egito também conseguem fazer a mesma coisa. Aí o que ele diz? Isso aí não é Deus. O coração dele se endurece. A Bíblia diz que o coração dele permanece obstinado. Quando nós vemos a segunda praga, que são as rãs, continua dizendo que o coração de Faraó se obstinou, se endureceu. Na terceira praga, na quarta praga, a mesma frase. O coração de Faraó se obstinou. Ou seja, Deus está ali revelando. E é interessante que quando vem os piolhos, a praga dos piolhos, os magos não conseguem fazer a mesma coisa. Eles não conseguem transformar pó em piolho. E aí os magos dizem a Faraó, isso aí é dedo de Deus. Mas a Bíblia relata, isso nós veremos amanhã no capítulo 8, que o coração de Faraó continuou endurecido. Ou seja, Deus estava se revelando. Mas o coração de Faraó, ou seja, a decisão dele, ele estava tão perturbado que o coração dele continuou o quê? Endurecido. Só depois, amados, quando nós vamos ler ali na sexta praga, é que a Bíblia vai dizer assim, que Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque o coração dele primeiramente foi se endurecendo tanto, que chegou um momento que é como se Deus estivesse dizendo, ok, é assim que você quer continuar reagindo a mim, Faraó? Então o seu coração vai permanecer endurecido.
Isso, nós conseguimos entender isso ao ler Romanos capítulo 1. Depois, se você quiser ler Romanos capítulo 1, você leia com atenção, que vai falar sobre o endurecimento do coração da humanidade. Fala que os homens, mesmo conhecendo a Deus, mesmo Deus se revelando a eles quiseram aniquilar Deus, quiseram excluir Deus das suas vidas, e por causa disso, porque mesmo conhecendo a Deus, mesmo Deus se revelando, eles não quiseram reconhecer a glória de Deus, ou seja, eles tinham o poder de se render a Deus, mas decidiram não acreditar em Deus. Isso você lê em Romanos capítulo 1. Aí diz assim, que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para eles fazerem o que eles quiserem. Ou seja, o endurecimento do coração, quando Deus endurece o coração do homem, é porque o homem primeiramente endureceu o seu coração diante de Deus. Ou seja, a soberania de Deus não é uma soberania desvinculada à sua onisciência e ao seu pré-conhecimento. Pelo contrário, quando Deus fala antecipadamente para Moisés que ele endureceria o coração de Faraó, não significa que ele endureceria porque ele quis, não quero saber e vou endurecer o coração de Faraó porque eu sou soberano mesmo e vou fazer assim. Não é isso. Significa que Deus já sabia que o coração de Faraó se endureceria, que Faraó não se renderia a Deus. E por causa disso, essa constante resistência e rejeição fez com que o próprio Deus, é como se Deus falasse, é assim que você quer viver, Faraó? Então é assim que você vai viver, com esse coração endurecido. Isso nós entendemos claramente, como eu já mencionei, estudando Romanos capítulo 1. Amado, sabe por que eu estou ensinando isso hoje? Porque muitas vezes nós não entendemos a soberania de Deus e achamos assim, não, Deus é soberano, ele faz o que ele quiser e pronto, acabou. É claro que ele é soberano e ele pode fazer o que ele quiser. Mas essa não é a forma de atuação dele. Ele sempre espera a nossa resposta. Deus não criou o ser humano como um robô. Deus criou o ser humano para o relacionamento. Esse é o propósito da humanidade, se relacionar com Deus. Então Deus espera a nossa resposta. Quando ele se manifesta, quando ele se revela, ele espera que nós façamos o quê? Nos rendamos a ele. Queiramos nos relacionar com ele. Reconheçamos que ele é Deus e que nós dependemos dele. Esse é o intuito. Então, quando nós vemos aqui a soberania de Deus sobre Faraó, esse endurecimento do coração de Faraó, nós vemos que não é, Deus chegou simplesmente eu vou endurecer o coração de Faraó. Não, é porque Faraó ficou resistindo a Deus. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E então Deus disse, agora pode continuar vivendo assim. Então eu endureço teu coração. De tanto que você resistiu a mim, agora eu vou resistir a você. É como se Deus estivesse falando assim. Amados, quando nós estudamos soberania de Deus, nós começamos a entender a atuação de Deus, por exemplo, sobre eleição. Algumas pessoas acham que a eleição, Deus elege alguns para a salvação e outros para a perdição. Esse não é o nosso Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Quando o apóstolo Paulo vai escrever para Timóteo, ele diz que o desejo de Deus é que todos os homens, não só alguns, todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo de Deus. Mas o desejo dele não significa que todos serão salvos. Por quê? Porque tem muitos que insistem em resistir a Deus. Quando nós lemos lá em 1 Pedro, Pedro vai escrever sua primeira carta e ele começa a fazer o início ali, né? Ele diz assim, eu estou escrevendo para aqueles que são peregrinos, que estão dispersos por toda a Galácia, Ponto, Capadócia, Bitínia, vai falar toda a região ali que os irmãos estavam dispersos ali na Ásia. E daí ele diz assim, eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Ou seja, ele já define que a eleição está vinculada ao pré-conhecimento, à onisciência de Deus. Não é uma eleição que faz acepção de pessoas. Então, a soberania de Deus não é uma soberania de um Deus tirano. Muitos, infelizmente,
estudam o Antigo Testamento e não conseguem fazer essa distinção, compreender a soberania de Deus. E acham que Deus é um Deus tirano, mata quem quer, faz o que quer e pronto, acabou. Não. Primeiro, a soberania de Deus está sempre vinculada ao seu pré-conhecimento. E segundo, no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo Jesus, porque o pecado foi condenado na carne de Cristo Jesus, no corpo de Cristo Jesus, Deus julgava o pecado. Em Romanos, depois você pode ler com atenção, diz assim, que na sua paciência, Deus deixou os pecados anteriormente cometidos, falando dos pecados que aconteceram antes da morte de Cristo Jesus, Deus deixou os pecados impunes. Como assim? Deus julgou plenamente o pecado em Cristo Jesus. Cristo se tornou pecado para a salvação do mundo. Então, a soberania de Deus aqui no Antigo Testamento, Deus sempre vai julgar o quê? O pecado e exercer juízo sobre o pecado, mas não sobre as pessoas. Infelizmente, as pessoas recebem a consequência, por quê? Porque elas estão escolhendo, ou seja, elas estão decidindo não se render a Deus. Aqui nós vamos ver o juízo sobre o Egito. Parece assim, nossa, Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus estava exercendo o seu juízo sobre a idolatria que existia no Egito. Deus estava exercendo o seu juízo sobre o pecado. E, amados, Deus sempre quer condenar o pecado. Sempre quer condenar o pecado. Quando nós lemos em 1 Pedro, no capítulo 4, Pedro vai dizer assim, olha, irmãos, trazendo essa aplicação para a nossa vida hoje como cristãos, como igreja. Pedro diz assim, não se surpreendam com o fogo que está vindo sobre vocês, como se fosse um fogo estranho. Não é um fogo estranho, mas é um fogo para provar vocês. Para saber se aquilo que vocês estão vivendo de fato é uma vida santa, justa e reta. Por quê? Porque o julgamento começa pela casa de Deus. Isso você pode ler em 1 Pedro capítulo 4, do versículo 12 em diante. Ou seja, o que é esse julgamento? Deus quer sempre trazer à tona o pecado do homem. Por quê? Porque a condenação é para o pecado e não para o pecador. Deus quer redimir o pecador. Deus quer perdoar o pecador. Mas ele precisa expor o pecado. E foi o que aconteceu aqui no Egito. Deus expôs todo o pecado de idolatria que acontecia no Egito. E Faraó, ao invés de se render a Deus, ele foi endurecendo o coração de uma forma horrível. E nós hoje, nós precisamos aprender com esse texto aqui, com a vida de Faraó que endureceu o coração. Nós não podemos endurecer o nosso coração, amados. Talvez alguém diga, não, mas o cristão já teve o coração regenerado, recebeu um coração flexível, ele não vai mais endurecer o coração. Não é o que a Bíblia diz. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos que está em Hebreus. Olha o que está escrito lá em Hebreus no capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Está escrito assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Veja que essa palavra é para irmãos, cuidado, irmãos, então são aqueles que creem em Cristo Jesus. Que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Por quê? Que o coração de vocês não seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós somos agora participantes de Cristo desde que... A condição é, desde que nós nos apeguemos firmemente à confiança que tivemos no início. Ou seja, precisamos viver continuamente
Em fé na suficiência de Cristo Jesus. Significa que é possível o cristão ter o seu coração endurecido pelo engano do pecado e a consequência vai ser que ele vai se afastar do Deus vivo. Amados, que eu e você não façamos isso. Por isso que a soberania de Deus não é uma soberania que faz acepção de pessoas, amados. A soberania de Deus é uma soberania que está vinculada ao seu pré-conhecimento, que está vinculada à característica de Deus de ter criado o ser humano com poder de decisão, poder de escolha. Por isso que é importante nós entendermos isso e permanecermos em fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé, mas a nossa fé tem um alvo. O alvo da nossa fé é quem? É Cristo Jesus. Cristo Jesus, sua palavra. Precisamos viver assim, senão vamos ter o coração endurecido. Aí alguém pode dizer, não, mas é por causa da soberania de Deus. Deus quis que fosse assim. Não, nós já vimos aqui, não é que Deus quis. É porque Deus conhece todas as coisas. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, que todas as pessoas se rendam a Deus. Mas, infelizmente, por causa do engano do pecado, muitos estão com o coração endurecido. Que eu e você, amados, nós lidemos seriamente com o pecado na nossa vida. O pecado não é algo que nós podemos nos conformar e nos amoldar com ele e achar que é normal. Não é. Nós precisamos lidar seriamente com o pecado. Aqui nós vemos. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Não, nós já vimos que a consequência de Faraó ter um coração endurecido, no final ali, que Deus diz, eu mesmo endureci, o Senhor endureceu o coração de Faraó, é porque primeiro ele endureceu o seu coração para Deus. Isso é muito sério, que eu e você não endureçamos o nosso coração para Deus, que eu e você não nos amoldemos ao pecado, porque como que nós endurecemos o nosso coração para Deus? Quando nos conformamos com o pecado. Vou dar exemplos aqui. Você não consegue perdoar? Não se amolde a isso, perdoe agora. Você tem características egoístas, egocêntricas? Não se conforme com isso, você não pode continuar assim. Egoísmo é pecado, é egolatria, é a idolatria do ego. Sabe o que é egoísmo? É você pensar só em você mesmo, ou seja, você idolatra a si mesmo. Lide seriamente com isso. O orgulho é pecado. Nós precisamos lidar seriamente com o orgulho. A mentira é pecado. Precisamos lidar seriamente com a mentira. A imoralidade é pecado. Precisamos lidar seriamente com isso na nossa vida. E como lidar seriamente? Não nos amoldarmos, não nos conformarmos. A ira, se nós pecarmos por causa da ira, ela se torna pecado. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Se você tem pecado por causa da ira, você não pode se conformar com isso. Você não pode achar que isso é normal, não é. Amados, nós precisamos aprender a lidar seriamente com o pecado na nossa vida e entender que Deus sempre deseja que o nosso coração se renda a Ele. O endurecimento do coração do homem diante da revelação de Deus é que faz com que lá na frente, se o homem insiste, resiste a Deus, resiste, não lida com o pecado, não trabalha com o pecado, apesar de Deus estar ali mostrando, revelando, dizendo, se arrependa, trazendo à tona os pecados. Como eu mencionei, o julgamento começa pela casa de Deus, então quando os pecados da igreja estão sendo expostos, não é para vergonha, mas é para arrependimento. Quando isso acontece e o ser humano, o cristão, continua endurecendo o coração, pode ter certeza que lá na frente Deus mesmo vai dizer, é assim que você quer viver? Então agora quem vai endurecer o seu coração sou eu, porque você endureceu o coração diante de mim por tanto tempo. Então agora, como está em Romanos 1, eu disponho você, eu deixo você viver de acordo com o que você quer viver. Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então que eu e você, nós entendamos isso. É importante entendermos essa questão da soberania de Deus, da capacidade que Deus deu ao homem de escolha. Não é uma soberania que faz acepção de pessoas, pelo contrário, é uma soberania que está atrelada ao pré-conhecimento. E quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, é porque primeiro Faraó endureceu o coração dele diante de Deus por muitas e muitas
vezes. E nós vimos aqui no texto de Hebreus que o cristão, se ele não lidar seriamente com o pecado, ele vai ter o coração endurecido, ele vai começar a endurecer o coração diante de Deus. Aí Deus diz perdoa, ele endurece o coração e diz não perdoa. Aí Deus diz lide com a imoralidade, abandone a imoralidade. Ah, não tem problema, é assim mesmo, a modernidade funciona assim. Não, amados. Nós precisamos lidar seriamente com o pecado para que o pecado, o engano do pecado, não faça com que nós endureçamos o nosso coração para Deus, porque a consequência não vai ser boa. Não vai ser boa. É exatamente como nós estamos vendo aqui. A resistência de Faraó levou a algo que não foi bom, porque Deus julgou o pecado de Faraó. E Deus julga o nosso pecado, amados. Tem gente que acha que na graça não existe mais o juízo de Deus. Não é o que a Bíblia diz. Depois você lê 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 em diante. O julgamento começa pela casa de Deus. Quando Deus expõe o pecado do cristão, é para o cristão se arrepender. Não é para ele ficar, ai que vergonha, meu Deus. A ideia é que não precise expor, é que Deus não precisa expor o pecado de ninguém. É que nós nos arrependamos, é que nós tenhamos um coração rendido a Deus e logo reconheçamos, eu pequei, Senhor, eu errei. Mas quando acontece de vir à tona, é porque Deus já bateu a porta muitas e muitas vezes do nosso coração e nós resistimos. E Deus, quando ele julga os pecados, não é para condenação, mas é para salvação. Porque Jesus Cristo não veio para condenar, mas para salvar. Que eu e você entendamos isso e lidemos seriamente com o pecado na nossa vida, que nós não nos conformemos. Não nos conformemos com a imoralidade, com a mentira, com a ganância, com o orgulho, com o egoísmo, enfim. Com tudo o que é contra a vontade de Deus. Que nós não nos conformemos com isso. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pelo teu ensino. Obrigada porque o Senhor nos alinha, o Senhor nos mostra a direção. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós entendamos a sua soberania, porque ao entendermos a sua soberania, nós entendemos que o Senhor não é um Deus tirano, que escolhe alguns para salvação, outros para perdição e faz acepção de pessoas. Não, esse não é o Senhor. O desejo do Senhor é que todos os homens sejam salvos, que eu e os meus irmãos entendamos isso. Pai, que eu e os meus irmãos, nós lidemos seriamente com o pecado na nossa vida, porque nós vimos ali nas escrituras aos Hebreus que o engano do pecado traz um endurecimento ao nosso coração e nós começamos a resistir ao Senhor, e não é isso que nós queremos. Nós queremos nos render ao Senhor dia após dia, para que o seu nome seja glorificado. Nós queremos viver de fato um coração rendido a ti, obediente a ti, crente de fato no Senhor, que confia no Senhor, que crê verdadeiramente no Senhor. É assim que nós queremos viver. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Pode trazer à tona aquelas coisas que nós temos vivido e nos amoldado, que nós queremos nos arrepender e queremos mudar, porque arrependimento é mudança de direção. E nós queremos mudar a direção da nossa vida, na força do Senhor, na capacitação que vem do Senhor. Nos ajuda a vivermos assim, Espírito Santo. Nós queremos que toda a nossa vida seja para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.